Boa noite a todos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria nos envolva de sempre. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, nessa casa, podendo de alguma forma contribuir para a doutrina espírita, para a doutrina dos espíritos que Allan Kardec há quase 200 anos nos trouxe, e é o segmento dos ensinamentos do Cristo. Existe uma antiga história chinesa que diz que na época antiga da China, da velha China, a China da época das tradições, a China da época em que se moldava o barro, que se colhia o arroz nos charcos, e a antiga China, que até hoje no seu seio mais profundo continua com suas tradições como antigamente. Naquele tempo narra-se que um casal jovem, muito jovem, contraiu um matrimônio. E, conforme as tradições, eles foram ser lavradores, como todos os outros seus ancestrais foram. Eles também iriam ser um casal de lavradores. Mas o rapaz, ele com 20 anos e ela com 18, ele começou a refletir e disse à sua esposa: eu estava imaginando, nós somos jovens, vivemos aqui nessa vila, fazemos parte desse clã muito antigo, e todos do nosso clã têm feito a mesma coisa. Nós lavramos a terra, semeamos, colhemos, temos filhos, os nossos filhos que nascem também vão fazer a mesma coisa que nós, e sempre estamos nessa rotina de vida. Eu fiquei sabendo que ao sul da China está tendo uma revolução industrial. Lá já não se usam mais, em boa parte daquela região, já não se usa mais as enxadas, o arado puxado por animais, e sim por máquinas que estão chegando naquela região. E os lavradores de lá são muito prósperos. Então eu estava pensando, como eu te amo muito e você me ama também, nós merecemos algo melhor. Então eu vou lhe propor algo. Eu sou forte, jovem, tenho 20 anos. Eu lhe proponho um pacto, que é da seguinte maneira: eu irei para o sul do país e lá trabalharei sem cessar. E durante 20 anos eu não vou receber nada. Vou fazer um acordo com o patrão, com o amo lá daquela região, que só quando eu terminar esses 20 anos eu vou receber o que eu fiz, o que eu trabalhei. E você ficaria aqui me esperando. Você aceita esse pacto? Ela pensou um pouco e disse: mas nós dois somos muito jovens. Você é jovem, eu sou jovem. Você é homem. Será que você vai se manter fiel a mim durante 20 anos? 20 anos é muito tempo. Pode nos acontecer muitas coisas, muitas doenças, muitas epidemias existiam naquela época. E ele disse: pois eu lhe prometo que por você eu vou te respeitar. Te respeitarei ao ponto da loucura, se precisar. Mas nunca lhe trairei e serei fiel. Trabalharei durante 20 anos e depois disso voltarei aqui à nossa vila, ao nosso clã, trazendo recursos melhores para que nós e a nossa prole não tenha que passar por tantas dificuldades como nós outros estamos passando aqui há tanto tempo. Ela disse: pois bem, então vamos fazer assim.
E aí então, como combinaram os dois, ele saiu e foi para o sul da China, procurar aquela região mais próspera que estava sendo invadida por maquinários novos, tratores, na época nada moderno, mas para aquele tempo era uma coisa significativa. Então ele se dirigiu para o sul e andou muitas léguas, muitos quilômetros, e chegando naquela região em que estava chegando o maquinário na agricultura, ele logo viu uma propriedade muito grande que disseram para ele que era um senhor muito rico, muito cheio de posses e que empregava muita gente. E lá ele foi ter com seu amo e disse a ele, lhe propôs que queria serviço. O homem já logo concordou, mas ele disse os seus termos, disse, olha, eu vou trabalhar para o senhor e não vou ganhar nada. Trabalharei durante 20 anos da minha vida e não receberei nada. Só peço um abrigo do frio e alimentação durante esses anos. O homem achou um pouco estranho aquela proposta, mas enfim aceitou. E aceitando, ele logo começou a trabalhar no outro dia. E logo o seu amo notou que foi um bom negócio, porque ele era muito trabalhador, muito honesto, trabalhava de sol a sol, não tinha dia de feriado, não tinha sábados, não tinha domingos para ele trabalhava quase que diuturnamente. E o tempo foi passando, ele se tornou o trabalhador mais dedicado daquele senhor e produzia muito. E foi trabalhando, e o tempo foi passando, e aquele senhor nem notou que o tempo passou tão rápido assim. Chegou um dia em que de tardezinha ele chegou ao seu senhor e disse, pois bem, agora se completaram 20 anos de trabalho aqui com o senhor. Ele já era um homem de 40 anos de idade. E disse ao seu senhor, pois então, como nós combinamos, é necessário agora que seja feitas as contas do meu tempo de trabalho, pois eu vou voltar para minha vila e reencontrar a minha amada que está me esperando lá. Aquele senhor ficou surpreso, pois havia se passado o tempo tão rápido, e como tudo que é muito bom dura pouco, aquele funcionário, o melhor que ele tinha, estava às vésperas de ir embora. E ele tentou dialogar com o funcionário e disse assim, pois, eu nem reparei que o tempo passou tão rápido. Você é um funcionário tão dedicado, mas você sabe que tem uma verdadeira fortuna em minhas mãos. 20 anos de serviço, com a sua produção, com a sua categoria de trabalho, você tem uma pequena fortuna em minhas mãos. Ele disse, eu sei, é por isso mesmo que quero fazer as contas e receber tudo que é devido, tudo que eu tenho direito e voltar para minha vila, para o meu povoado. Então o seu patrão pensou bem e disse, olha, eu necessito fazer as contas. Vamos fazer o seguinte, venha amanhã, volte amanhã de novo aqui comigo, que eu vou reunir os meus contabilistas e eles vão fazer as contas, tudo certinho, e eu vou lhe dar tudo que lhe devo. Pois bem, passou aquela noite e no outro dia, bem cedo, o funcionário se achegou novamente junto com o seu amo e disse, pois bem, aqui estou. Quando ele olhou na mesa, tinha uma pequena fortuna, pedras preciosas, moedas de ouro, e ele ficou impressionado. E o seu amo disse, veja, tudo isso aqui é seu. Tudo isso aqui é o que lhe devo do trabalho desses 20 anos que me destes, o seu tempo de 20 anos de trabalho. Ele disse, pois bem, eu vou reunir tudo isso e vou voltar para o meu vilarejo.
Mas quando ele estava se preparando para pegar tudo aquilo que o patrão lhe devia, o patrão disse para ele assim: mas deixe-me propor algo. Como você é um homem muito honesto, como você é um funcionário muito honesto, e vejo que é um homem honrado e tem uma proposta muito digna, que é voltar para sua terra, para sua esposa, eu lhe proponho uma troca. Ele disse: não, eu não quero uma troca. Eu quero o que foi combinado, o tempo de serviço para que eu possa voltar. Ele disse: mas se eu lhe disser que essa proposta pode lhe salvar a vida? Ele disse: como assim me salvar a vida? Eu lhe proponho trocar tudo isso que lhe devo a troco de 3 conselhos. Ora, veja, como assim 3 conselhos? Eu vou trocar tudo que angariei durante 20 anos de trabalho duro a troco de 3 conselhos? Não vai me servir de nada. Ele disse: e se eu lhe disser que esses 3 conselhos não vai só lhe salvar a vida, mas vai lhe salvar a vida 3 vezes? Ele disse: não pode ser. Ele disse: sim. Você não vê como eu sou um homem próspero? Você não me acha um homem próspero e sábio? Ele disse: sim. E você não acha que o que eu estou lhe propondo é algo que tem muito valor? Ele disse: talvez tenha, pois o senhor é um homem muito sábio, tem tudo o que tem, todas essas grebas de terra, toda essa fortuna, não é à toa. Ele disse: então, eu lhe proponho que pense, não decida agora, pense um pouco e volte amanhã para me dar a resposta. Passou aquela noite e no outro dia, ainda mais cedo, ele aparece de novo para ter com seu patrão. Estava com um ar de abatido, que não havia dormido à noite, porque estava muito preocupado com essa decisão. Afinal de contas, eram 20 anos de trabalho ininterrupto para ser a troco de 3 conselhos. E ele disse: então, o que você me diz? O que você decidiu? Vai aceitar a minha proposta ou não? Ele disse: bom, o senhor é um homem muito sábio e com certeza, pelo apreço que diz ter por mim, não iria propor uma barganha em que eu saísse perdendo. Eu pensei bem e resolvi aceitar. Ele disse: muito bem, você fez uma escolha muito sábia. Mas eu lhe proponho que venha à tarde, pois eu tenho algo a lhe dar para você partir. Tá bom. Ele foi se arrumar, reuniu o pouco de roupa que tinha, as poucas mudas de roupa que tinha, e chegando à tarde, ele foi ter novamente com seu patrão, e ele disse: olha, para não dizer que você vai sair sem nada, eu vou lhe dar um valor para que você possa usar durante a sua viagem, porque são dias de cavalgada. Aliás, eu vou lhe dar também uma montaria, porque a pé você vai sucumbir no caminho. Então, lhe dou a minha melhor montaria, o meu melhor animal, e como eu sabia que você era um homem muito inteligente, eu mandei preparar para você comer no caminho um alimento. 2 pães. Esse pão menor é para você comer durante a sua trajetória. E esse maior eu preparei com todo esmero para que você compartilhe com sua esposa quando chegar lá. Ele falou: tá bom. Então, lá vai. Lá vem o motivo da nossa barganha. Os 3 conselhos. Você está preparado? Ele disse: sim, estou mais do que preparado. E ele disse: bom, então lá vai. O primeiro conselho é o seguinte: nunca abandone um caminho conhecido por um caminho duvidoso. Nunca deixe um caminho batido, conhecido, por um caminho largo e florido,
porém que você não sabe onde vai chegar. Ele disse, mas meu Deus, isso é tão banal? O senhor me propõe uma coisa dessa, a troco de tudo, de 20 anos de serviço? Ele disse, calma, pois esse conselho vai salvar a sua vida. Tá bom, já que eu já fiz o acordo, né? E qual é o segundo conselho? Você está preparado? Ele disse, sim, eu estou preparado. O segundo conselho é o seguinte, nunca tome decisões com raiva, com a cabeça quente. Espere a onda da raiva passar, conte, reconte, pense, reflita e depois você decide o que você vai fazer em determinada situação. Mas, meu Deus, outro conselho banal, eu nunca fui de agir com a cabeça quente. Você está preparado para o terceiro conselho? Sim, estou preparado. Nunca interfira na vida e na decisão dos outros, ao menos que lhe peçam a sua ajuda. Ele disse, nossa, mas eu nunca fui de interferir na vida de ninguém, nunca fui de me meter no problema dos outros sem ser chamado. Ele falou, pois bem, mas esse conselho também vai salvar a sua vida. Ele ficou um tanto decepcionado, logicamente, mas enfim, estava feito, estava feito. Subiu na sua montaria, se despediu dos companheiros de trabalho, do seu amo, e montou, colocou os pães num saco sobre a montaria e saiu. E foi cavalgando cada vez mais e mais longe, mais longe. Aquela região foi ficando para trás, lugar que ele ficou por 20 anos trabalhando, foi deixando para trás, e ele se lembrava muito bem do caminho de volta, e quando ele começou a pegar o caminho que levava aos desfiladeiros, às montanhas, que ele lembrava que era o caminho de volta para casa, ele encontrou um senhor no meio do caminho. Um senhorzinho muito simpático, e olhou para ele e já puxou conversa e disse, olá, o senhor está indo para lá também? Ele disse, estou. Onde o senhor vai exatamente? Ele falou, eu estou indo para a minha província, para a minha vila. Nossa, mas fica longe, são muitos e muitos quilômetros. Ele disse, pois é, mas faz 20 anos que eu não vou lá. E contou toda a história para ele, e aquele senhorzinho foi escutando, e muito sorridente, muito gentil, disse, mas por que você vai por aqui? Ele disse, porque é o caminho em que eu vim há 20 anos atrás por esse caminho, é por aqui que eu vou voltar. Ele disse, não, tem esse outro caminho, tá vendo esse outro caminho? Ele disse, tô vendo, esse não tinha quando eu vim para cá. Então, pois bem, o governo aqui da China está sendo um governo muito próspero. Eles fizeram essa estrada, porque a outra estrada que você estava acostumado, que tinha os desfiladeiros, que tinha as curvas na montanha, aquilo lá tudo desmoronou. Eles fizeram uma estrada nova que passa pelos vales, e ele é quase uma estrada reta que leva lá para a sua vila, onde você mora. É muito mais fácil, você vai cortar caminho e vai economizar muitos e muitos quilômetros. Ele disse, nossa, que bom! O senhor é muito gentil, muito obrigado por essa gentileza, por essa dica. Ele disse, por nada, meu amigo, eu gosto muito de ajudar as pessoas. E ele continuou, e foi cavalgando por aquele novo caminho. E aquele caminho era florido, um caminho bonito, um caminho largo, muito bem pavimentado, mas aí, enquanto se passou mais ou menos uma meia hora de cavalgada, ele começou a lembrar do conselho. Nunca abandone o caminho conhecido, que você sabe onde vai levar, por um caminho largo e florido, que é duvidoso. E aí ele ficou num conflito de consciência e pensou assim, mas
se eu troquei 20 anos de trabalho a troco desses conselhos, eu tenho que fazer com que valha alguma coisa. Resolveu voltar. Voltou e deu meia volta, voltou. E aí ele se deparou com hospedaria no meio do caminho, que ele já havia passado, mas nem pensou em parar. Ele se lembrou daquela hospedaria, parou naquela hospedaria. Nessa altura já estava escurecendo, já não convinha cavalgar durante a noite. E ele pediu ali hospedagem. Ele tinha um pouco de dinheiro que o seu amo havia dado. E o Senhor, muito gentil, disse: lógico, temos lugar aqui para que o senhor possa pernoitar, temos refeição. E ele disse: muito obrigado, eu agradeço, porque eu estou indo lá na província tal. E explicou para aquele senhor. Ele falou: eu estava indo pela estrada nova, que um senhorzinho me indicou. E ele disse: não me diga, o senhor também encontrou com aquele homem? Ele disse: sim. Pois aquele homem é um ladrão de estradas. Ele serve de isca para os viajantes mais desavisados, e ele sugere que eles vão por esse caminho novo, que na verdade não tem quase nada construído. Chega numa altura do caminho, não tem saída, e os comparsas dele ficam esperando para roubar tudo que a pessoa tem e matar os viajantes desavisados. Ele disse: meu Deus, mais uma vez, veja só, o conselho estava certo. Esse conselho salvou a minha vida. E aí então chegou a noite, ele se alimentou na hospedaria e foi se banhar, se deitar. E de madrugada, a altas horas da madrugada, ele escutou um barulho muito forte, coisas que batiam na parede, se quebravam, gritos de socorro, urros, gritos desesperados no meio da noite. Ele acordou assustado e pensou em interferir. Quando ele foi abrir a portinhola para ver o que estava acontecendo, ele se lembrou do segundo conselho: não se intrometa nos assuntos que não lhe dizem respeito. Não tente modificar a situação, ao menos que lhe peçam ajuda. E ele temeu. Ele ficou pensando no segundo conselho e não interferiu. Já logo aquele barulho cessou, ele pegou no sono novamente, e no outro dia, bem cedo, ele se levantou, já meio pensativo no que havia acontecido naquela noite, e encontrou o dono da hospedaria ali sentado, todo ensanguentado, chorando, sentado à mesa, e disse: mas o que aconteceu essa noite? Ele disse: você ouviu o barulho? Ele disse: sim. Pois bem, você fez bem em não interferir. Está vendo aquele quarto lá no fundo, todo fechado com tramelas e correntes? Aquele quarto é do meu filho, que tem problemas psicológicos. Vem aqui no fundo do quintal, eu vou lhe mostrar uma coisa. Está vendo aquelas campas ali, aquelas cruzes? Foram todos os outros que vieram se hospedar aqui, e de vez em quando meu filho escapava e matava com golpes na cabeça. Mas essa noite foi diferente. Eu entrei em luta corporal com ele e, sem querer, acabei matando meu próprio filho. Você fez bem em não interferir. E ele lembrou que o conselho novamente valeu para ele. Ele disse: mas siga seu caminho. Eu vou ficar aqui esperando as autoridades, mas pelo menos isso cessou, acabou. Acabou a minha sina. Ele agradeceu ao Senhor, pegou sua montaria e seguiu o seu caminho. Agora seguindo o caminho antigo que ele conhecia. Cavalgou e cavalgou muito, achando que havia até esquecido o caminho de volta. Mas, enfim, ao longe ele enxerga o povoado em que nascera. O povoado onde havia contraído o matrimônio e havia feito aquela promessa para sua esposa recém-casada. Ao longe,
atravessando uma parte de mata, chegou numa ravina muito baixa e viu ao longe uma casa saindo fumaça da chaminé. Era a sua casa que ele havia deixado há 20 anos atrás. O coração começou a bater mais forte, desesperado, pensando em ver logo a sua amada, que havia deixado há tanto tempo lhe esperando. E quando ele foi se apressando em chegar mais perto, ele viu que a porta se abriu. E abrindo a porta, de lá de dentro saiu um homem alto, forte, e logo após a sua esposa. Estava um pouco diferente, afinal de contas, 20 anos havia se passado. Mas ele pôde constatar que era sua esposa. Mas também viu algo que não gostou. Aquele homem alto que havia saído junto com ela da casinha, lhe deu um abraço apertado e um beijo na testa. Lhe abraçou ao ponto de erguê-la nos braços. E aí o sangue lhe ferveu nas veias. Ele disse: mas não pode ser. Eu trabalhei durante 20 anos, fui fiel a ela, e ela me arruma outro para colocar no meu lugar? Eu vou matar os dois. Acelerou o passo do cavalo, aquele homem montou no cavalo também e saiu, e ele foi pensando com aquela raiva, foi galopando o cavalo, e quando chegou mais perto, ele se lembrou do terceiro conselho: nunca haja no poder da raiva, com a cabeça quente. Deixe primeiro a raiva passar, a racionalidade voltar, para ver o que você vai fazer. E aí a voz da sua consciência começou a lhe dizer assim: bom, pensando bem, eu não posso culpar ela. Afinal de contas, foram 20 anos. É pedir demais. Ela ficou sozinha, desamparada. Eu não posso exigir dela. Eu vou chegar até lá e vou conversar francamente com ela e ver o que realmente aconteceu. Até ele chegar com o cavalo à porta, ela já havia fechado a porta, o outro homem havia saído, e ele batendo na porta, já logo a esposa abriu, e abriu aquele sorriso de alegria e disse: meu Deus, você voltou! E foi abraçar ele, ele continuou com as mãos para baixo, não retribuiu o abraço. Ela disse: mas o que aconteceu? O que aconteceu? E você me pergunta ainda o que aconteceu? Não pensas que eu acabei de ver você com seu amante aí fora da casa? Não pensas que eu acabei de ver ele saindo e lhe dando um abraço muito forte, com todo o carinho do mundo, e ainda me perguntas o que aconteceu? Não seria melhor você me falar a verdade? Ela disse: a verdade? Você quer mesmo saber a verdade? Ele disse: sim, quero saber a verdade. Então entre aqui, se acalme, que eu vou lhe dizer a verdade. Você quer saber quem é esse homem que me deu um abraço forte de despedida e saiu? Ele disse: é lógico que eu quero saber. Para finalizar a nossa história de uma vez, ele disse: quando nós nos casamos e fizemos o nosso pacto, e desde a última noite que estivemos juntos, naquele amanhecer que você partiu, eu não sabia, mas depois de algumas semanas descobri que estava grávida. E esse homem que você está tão enraivecido e que queria matar é o seu filho. Eu não podia lhe avisar. Você ficou 20 anos fora. E é esse filho que me auxilia hoje. É esse filho que virou o motivo da minha vida de lhe esperar, contando nos dedos os dias que você ia voltar. E é esse filho que hoje, um homem feito, sai para trabalhar todos os dias e volta à tarde para ficar aqui comigo, porque eu moro aqui sozinha, só eu e ele. Entendeu agora? Ele se ajoelhou aos pés dela e pediu perdão. Pediu perdão, ele disse: mas como eu fui tão estúpido, como eu fui tão covarde em pensar que você poderia me trair. E como eu fui tão tolo em procurar lá longe algo que eu tinha aqui tão perto.
Ela disse: então espere, que logo mais nosso filho irá chegar. Chegando à tarde, aquele moço forte, bonito, chegou e ela disse: veja, você não se vê no espelho? É seu filho. Esse homem forte e bonito é o nosso filho. Mas vamos comemorar a sua vinda, porque o importante é que você está aqui. E o verdadeiro tesouro que você foi procurar lá fora está aqui. Eu, você e o nosso filho. E aí então ele se lembrou do pão maior que o seu amo havia lhe dado e disse: mas eu trouxe algo que o meu patrão contou para ela toda a história. Ela disse: não tem problema, não tem problema que você veio sem nada, o importante é que você está aqui. E aí ele foi cortar o pão, e quando ele foi cortar o pão, ele notou que estava difícil. Já fazia alguns dias que aquele pão estava no saco. Era normal, está um pouco duro, mas estava duro fora do normal. E quando ele conseguiu cortar, quando ele abriu o pão, lá estavam pedras preciosas, moedas de ouro, que o seu patrão havia colocado de recheio dentro do pão. Mas não era só isso. Como a história se passou na China, tinha um pequeno canudinho de bambu dentro do pão, e que abrindo ele tirou um papel, e era a carta do seu amo, dizendo assim: eu lhe mandei esse pão para você compartilhar com sua família, e como eu tinha certeza que você ia fazer a melhor escolha, eu me vi na obrigação de não te desamparar. Está aqui dentro do pão tudo o que lhe devo, mas não se compara com o verdadeiro tesouro que você acabou de encontrar novamente, a sua família. Então, o que a gente pode imaginar nessa história simples, talvez até ingênua, que muitas vezes nós deixamos os caminhos certos da vida, que faz parte do primeiro conselho. Deixamos o caminho conhecido para trilhar caminhos mais supostamente vantajosos que nos propõem. Mas que no fim do caminho a gente vai ver que não tem saída. É uma estrada inacabada que vai nos colocar numa situação de penúria física e espiritual, e talvez findando a nossa própria vida. Que muitas vezes, fazendo a parte do segundo conselho, nós nos intrometemos na vida do outro, achando que estamos fazendo bem, sem que o outro peça a nossa ajuda. É diferente. Se a pessoa pede a nossa ajuda, temos o dever e a obrigação de interferir e auxiliar. Mas não devemos estragar o caminho, a decisão que o outro tomou. Muitas vezes achamos que vamos auxiliar, acabamos atrapalhando. É a mesma coisa do espírita. Vocês conhecem os espíritas? Quando a gente começa a vir na casa espírita, a gente quer trazer todo mundo para a casa espírita, de qualquer jeito. Mas vamos lá na doutrina espírita. Ah, porque aquela religião que você está indo não é assim. É porque Deus não é vingativo, porque Deus não é assim, não é assado. A gente tem que entender que a gente está interferindo na vida da pessoa. Cada um tem a sua faixa de entendimento dos desígnios de Deus. Cada um tem um jeito nessa encarnação de entender como Deus é. É muito simples. Um criminoso vai para a penitenciária. Ele é um criminoso irrecuperável. Então, lá dentro do presídio, ele conhece Jesus. Ele conhece Deus. Mas ele conhece um Deus que, se ele não parar de ser marginal, Deus vai castigar ele. Se ele não parar de ser bandido, ele vai para o inferno. Então ele adquire aquela rédea religiosa, aquele medo, e ele se modifica realmente. Ele se transforma numa nova pessoa, mas através daquilo que ele aprendeu lá.
Aí essa pessoa sai, aí vai o espírita falar lá para ele assim, viu? Essa história que tem inferno não existe. Essa história que você vai ser mandado para o inferno não existe. Porque Deus não castiga ninguém. Deus é amoroso. Aquele jeito que ele entendia Deus estava servindo para ele não cometer mais crime. Mas daí ele fala assim, ah, é assim? Ah, então é tudo mentira? Então eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Aí você interferiu. Interferiu no problema dele, que ele está tentando resolver do jeito dele. E o terceiro conselho tem uma gama muito grande que serve para nós. O que acontece com nós todo dia? É só pegar o carro e sair na rua que a gente já sabe o que acontece. Na hora da raiva, a pessoa faz coisas inimagináveis, com a cabeça quente, com o pensamento linear, com aquela linha de pensamento fixa da raiva, do ódio, da fúria, da cabeça quente, comete coisas que nem imaginaria em cometer. Mas ao passo que se a gente deixar passar um momento de raiva, de cabeça quente, pensar um pouco, refletir, a gente vai ver que não é tão assim para a gente reagir da forma que reagir. É como na historinha, ele ia chegar ali e ia matar a mulher e aquele homem que ele não sabia quem era. Ele ia matar o seu próprio filho. E, conclusivamente, ele ia se acabar a sua vida também, porque imagina, saber que matou o próprio filho, que no momento de raiva, sem ponderar a situação, sem perguntar quem era, já ia fazendo uma atrocidade. Então, esses três conselhos, a doutrina espírita nos traz dioturnamente. Pensar bem o que vai fazer na hora da raiva, não se intrometer nos problemas alheios, ao menos que alguém lhe peça, e nunca deixar o caminho certo por um caminho duvidoso. Esse caminho duvidoso e esse caminho certo, existe um GPS natural que a gente tem dentro de nós, que se chama consciência. É que muitas das vezes, para seguir esse caminho novo, duvidoso, a gente costuma amortecer a nossa consciência e deixar para lá. O nosso mentor espiritual chega e fala, acho que é melhor você não fazer isso. Deixa para lá, deixa para lá. Não escuta. Escuta, mas não acata o conselho. E aí é que a gente vai ver o quanto de prejuízo vai acarretar para nós. Que a paz de Jesus e o amor de Maria nos envolva de sempre.